João é simplesmente um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia. E obviamente você sabe toda a sua história. Quer dizer, às vezes não. Talvez nem tanto. Porém, pela importância que João tem nas Escrituras, hoje nós decidimos fazer 7 fatos sobre o apóstolo João. E como você já sabe, essa lista não é minha, mas é embasada na Bíblia e em livros de história auxiliares. Então, vamos ver os 7 fatos sobre o apóstolo João. Na 7ª posição, nós temos aí um fato que é de extrema importância. E sempre que nós pensarmos em João, nós temos que nos lembrar desse fato. E você me pergunta, qual é o fato? O primeiro fato, o 7º fato é: João era pescador. Se você não sabia disso, muito provavelmente você sabia, né? Mas eu quero te relembrar. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4 e versículo 21. Vamos lá? Eu vou abrir a Bíblia junto com você. Mateus 4 e 21. Vamos. Chegamos. Um pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. É importante destacar que a profissão de João era sim pescador. E a relação entre a profissão de João e a sua vida cristã é que ela se revelou através de uma história que vai aparecer na sua tela. João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Se João seguiu ou não a carreira de pescador, aí já é outra história. O fato é que João era pescador quando Jesus o chamou. E não é à toa que esse é o primeiro fato do vídeo de hoje. E na 6ª posição nós temos: João era o discípulo amado. Muitas vezes você já sabia disso. Porém, a Bíblia nunca fala João é o discípulo amado. Isso não está abertamente na Bíblia. Então vamos entender como é que nós podemos afirmar que João era o discípulo amado. Abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 13. Vamos lá? Capítulo 13, especificamente no versículo 21. João 13 e 21. Olha que barulhinho bom. E nós chegamos ao texto. Aqui nós percebemos que Jesus está falando sobre o traidor, sobre aquele quem o trairia. E o versículo 23 nos diz: ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Nós temos que levar em conta o fato de que João nunca falou o seu nome no Evangelho de João. Porém, ele cita o nome de Pedro e dos outros discípulos. Outro nome que não é citado entre os discípulos é o nome de Tiago, seu irmão. Então, ficam somente 2 dos discípulos para serem os amados de Jesus. Mas por que Tiago não poderia ser o discípulo amado? Existe também um texto sobre isso, e ele se encontra em Atos, no capítulo 12. Atos 12, versículo 1, que diz: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Versículo 2. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, como aqui ele já morreu bem no comecinho da história da igreja, não poderia ser o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava, porque o Evangelho de João foi um evangelho escrito bem mais para frente desse acontecimento. Outro fato é que esse a quem Jesus amava, ele andava junto a Pedro. E como sendo pescador e andava junto a Pedro,
só sobra João. Mesmo sendo um fato bem familiar, este é um fato muito importante e que deveria estar na nossa lista. Outro fato muito importante e que não poderia faltar nessa lista é que João foi o último discípulo a morrer. E o interessante é que ele morreu por uma morte natural. Historiadores dizem que ele morreu em cerca de 103, 105, 110, mas sabe-se que ele morreu entre os 94 e 95 anos. Como nós podemos afirmar isso? Simples. A minha Bíblia, por exemplo, essa aqui que eu estou utilizando, ela tem uma coisa bem interessante. Ela fala qual foi a data que foi escrita o livro de Apocalipse, o último livro escrito da Bíblia, escrito por João. E eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou tentar aproximar da câmera, mas muito provavelmente vai ficar ao contrário para vocês. A data de escrita desse livro de Apocalipse foi em torno do ano 95 depois de Cristo. Então isso nos mostra que ele morreu lá para os anos 100, 100 e alguma coisa. E por isso ele foi o último discípulo a morrer. E ainda sobre a morte de João, nós não podemos esquecer de mais um fato. Você pode ter pensado assim: nossa, mas Paulo morreu decapitado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Será que só João foi quem saiu bem dessa história? Eu posso te dizer que não. A Bíblia não fala especificamente, como também não fala da morte de muitos outros apóstolos. Porém, historiadores e principalmente a história do cristianismo nos revela que ele passou por um atentado à morte. Depois de um fato que se chama Assunção de Maria, para os católicos, que nós também conhecemos como a morte de Maria, João, ele foi levado para ser julgado por Tito Flávio Domiciano. E infelizmente ele foi julgado. E nesse julgamento a pena seria de morte, mas uma morte pior do que de algum dos discípulos. A sua morte seria ser colocado em uma panela com óleo fervendo. Sim, exatamente o que você ouviu. Ele seria colocado em uma panela com óleo fervendo. Já pensou nisso? Deve ser muito doloroso, não é mesmo? Só que a história conta também que ele foi julgado e foi levado até o lugar que seria a sua morte. Porém, chegando lá, ele foi colocado nesse caldeirão cheio de óleo quente, mas ele saiu ileso, intacto, por uma cura milagrosa diante dos olhos de milhares de pessoas no Coliseu. Isso só fez com que o cristianismo se expandisse e que mais e mais pessoas viessem a acreditar no Evangelho de Cristo. E por isso, por essa razão, o imperador romano não queria deixar com que esse cristianismo crescesse na região de Roma, entre os romanos, entre os judeus, e nenhuma pessoa. Por essa razão, João foi exilado para Patmos. Que João tinha uma grande amizade com Jesus, você já sabe. Que ele era o discípulo amado, você já sabe. E que ele morreu por uma morte natural, você também já sabe. Mas você sabia que Jesus ordenou a João cuidar de Maria e da sua família? Se você não sabia, abre comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 19, a partir do versículo 26. João 19 e 26. O texto nos diz assim: quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: essa é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Na crucificação de Jesus, Jesus deixou a obrigação de João cuidar de Maria e da sua família. E foi por essa razão que, quando Maria morreu, ele foi levado para ser julgado pelo imperador romano. E só para nós não perdermos essas ideias sobre a morte de João,
nós também temos que lembrar que João não morreu em Patmos. Se você acreditava que João tinha morrido em Patmos, é uma coisa que não aconteceu. Os historiadores dizem que João morreu entre 103 e 110 em Éfeso. Exatamente, João morreu em Éfeso e não em Patmos, onde ele tinha sido exilado. Se você chegou aqui, já deixa o seu like. Agora nós vamos para o último fato sobre João. Esse fato é muito importante, então você que chegou aqui, você é uma pessoa beneficiada. Se você já tem gostado desse vídeo, deixe seu like e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. E o primeiro e último fato é: João é um filho do trovão. Não. Ele não é nenhum dos filhos de Zeus, nem nada assim. Nós somos cristãos e não acreditamos nisso, gente. Quando eu falo que ele é um filho do trovão, é que Jesus deu esse apelido para João e Tiago. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3 e no versículo 17. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Tiago e João, filhos de Zebedeu, a estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Eu posso explicar para você porque Jesus deu esse nome para os discípulos. É simples. É uma coisa meio de pescador, sabia? Não uma história de pescador, mas um fato sobre os pescadores, pelo menos os pescadores da época. Eles eram um pouco estressados, gente. Nós percebemos que Pedro era uma pessoa bem estressada e que Tiago e João também eram bem estressados. Só para vocês terem noção, em Lucas 9,54 diz que Tiago e João falaram para Jesus assim: Jesus, quer que nós peçamos a Deus para que caia fogo do céu sobre essas pessoas? Essas pessoas eram samaritanos que não tinham permitido que Jesus entrasse em Samaria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, compartilhe essa mensagem e deixe também seu comentário sobre alguém que você quer que eu faça 7 fatos ou qualquer outro tipo de vídeo relacionado ao tema cristão e a Bíblia. Deus abençoe sua vida, nós somos mensageiros de Cristo. Amém.